O Fusca, também conhecido como Volkswagen Beetle, é um carro que tem uma história rica e interessante. Aqui está um resumo da história do Fusca. O Fusca foi introduzido pela primeira vez em 1938 pela montadora alemã Volkswagen. O carro foi projetado pelo engenheiro Ferdinand Porsche e foi originalmente chamado de KDF-Wagen, que significa carro para o povo em alemão. A ideia era criar um carro acessível e confiável que pudesse ser produzido em massa e tornar o transporte pessoal mais acessível. No entanto, a produção do Fusca foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial, quando a fábrica da Volkswagen foi convertida para produzir veículos militares. Depois da guerra, a produção do Fusca recomeçou em grande escala, com o objetivo de reconstruir a economia alemã. O carro rapidamente se tornou popular em todo o mundo, graças ao seu design icônico, baixo consumo de combustível e manutenção fácil. Ao longo dos anos, o Fusca passou por várias mudanças e atualizações. Em 1950, a versão conversível do Fusca foi lançada, tornando-se um sucesso instantâneo entre os consumidores. Em 1967, a Volkswagen lançou a versão 1300, que apresentava um motor maior e mais potente. O Fusca foi vendido em todo o mundo, mas sua popularidade diminuiu nos Estados Unidos na década de 1970. No entanto, o carro continuou a ser produzido na Alemanha e em outros países até 2003, quando a Volkswagen decidiu interromper a produção do carro. Ao longo dos anos, foram vendidos mais de 21 milhões de Fuscas em todo o mundo, tornando um dos carros mais vendidos da história. Hoje, o Fusca é considerado um carro clássico e um ícone do design automotivo. Existem muitos clubes e grupos de entusiastas do Fusca em todo o mundo, e o carro ainda é apreciado por sua confiabilidade, durabilidade e design icônico. O Fusca continua a ser uma parte importante da história automotiva e cultural do mundo. Além de ser um carro popular entre os entusiastas de carros clássicos, o Fusca também se tornou um fenômeno cultural. O carro foi destaque em vários filmes e programas de televisão ao longo dos anos, incluindo a popular série de TV Herbie, Meu Fusca Turbinado e o filme The Love Bug. O carro também foi mencionado em músicas, incluindo a famosa canção dos Beatles, Beatle. Nos dias atuais, o Fusca continua a ter um grande apelo estético e muitos colecionadores continuam a comprá-lo como uma forma de preservar a história automotiva. Muitos deles ainda dirigem seus Fuscas em eventos de carros clássicos, e é comum ver esses carros em encontros de entusiastas de carros ao redor do mundo. O legado do Fusca é inegável, e a Volkswagen tem tentado manter o espírito do carro vivo com a produção de novos modelos, como o New Beetle e o Beetle Cabriolet. Esses modelos apresentam o design icônico do Fusca original, mas com tecnologia moderna e melhorias na performance. No entanto, para muitos entusiastas, nada pode superar o charme e a simplicidade do Fusca clássico. Embora a produção do Fusca tenha sido encerrada em 2003, o carro continua a ter um lugar especial nos corações dos entusiastas de carros em todo o mundo. Seu design icônico e confiabilidade duradouro tornam um clássico atemporal, e sua história inspiradora como um carro acessível e confiável para as massas o torna uma parte importante da história automotiva global. Além das informações já mencionadas, existem várias curiosidades pouco conhecidas sobre o Fusca que podem surpreender os entusiastas de carros e fãs do icônico veículo. Uma dessas curiosidades é que o Fusca foi originalmente projetado para ter apenas 2 portas, mas a Volkswagen acabou lançando uma versão de 4 portas em 1961, conhecida como Volkswagen Type 3. Essa versão foi lançada para competir com outros carros compactos de 4 portas no mercado europeu, mas nunca se tornou tão popular quanto o Fusca. Outra curiosidade é que o Fusca foi um dos primeiros carros a ter um sistema de aquecimento interno. Em 1951, a Volkswagen lançou a versão E-Moller Cabriolet, que apresentava um sistema de aquecimento de ar quente que era alimentado pelo motor do carro. Esse sistema era uma grande inovação na época, pois permitia que os motoristas dirigissem o Fusca durante o inverno sem passar frio. Outra curiosidade interessante é que o Fusca foi usado como um carro de polícia em várias cidades em todo o mundo.
O carro era popular entre os departamentos de polícia por causa de sua durabilidade e facilidade de manutenção. Na década de 1960, a polícia de Los Angeles chegou a usar mais de 100 Fuscas em sua frota. Por fim, uma curiosidade pouco conhecida sobre o Fusca é que ele foi usado como base para vários veículos militares durante a Segunda Guerra Mundial. A Volkswagen adaptou o design do Fusca para criar uma série de veículos militares, incluindo um carro blindado, um carro de comando e um veículo de reconhecimento. Essas curiosidades mostram que, apesar de sua simplicidade aparente, o Fusca é um carro cheio de história e inovação. Seu design icônico e confiabilidade duradouro o tornam um clássico atemporal, e seu impacto na história automotiva global é inegável. O Fusca foi um carro extremamente popular em todo o mundo, com mais de 21,5 milhões de unidades produzidas ao longo de sua trajetória. A produção do carro começou em 1938 na Alemanha e se estendeu por mais de 7 décadas, com o último Fusca saindo da linha de produção em 2003. No início, o carro foi projetado para ser um veículo acessível e confiável para as massas. Durante a década de 1950, o Fusca se tornou extremamente popular nos Estados Unidos, onde foi vendido sob o nome de Volkswagen Beetle. O carro rapidamente ganhou popularidade entre os jovens, e a Volkswagen lançou várias campanhas publicitárias inovadoras para atrair esse público. Ao longo das décadas seguintes, o Fusca continuou a ser um carro popular em todo o mundo, com vendas fortes em países como o Brasil, México e China. No Brasil, o Fusca se tornou um ícone cultural e é frequentemente associado à cultura pop e à música popular brasileira. No entanto, à medida que a tecnologia automotiva avançou e novos carros mais sofisticados foram introduzidos no mercado, a popularidade do Fusca começou a diminuir. A Volkswagen tentou manter o carro relevante, introduzindo novos modelos como o New Beetle e o Beetle Cabriolet, mas esses carros nunca alcançaram a popularidade do Fusca original. No final de sua trajetória, o Fusca estava sendo produzido em apenas algumas fábricas em todo o mundo, e a Volkswagen decidiu interromper a produção do carro em 2003. Desde então, o carro se tornou um objeto de colecionador, com muitos entusiastas de carros procurando carros antigos para restaurar e preservar a história automotiva. Em resumo, o Fusca foi um carro icônico que deixou uma marca indelével na história automotiva global. Sua simplicidade e confiabilidade o tornaram um carro popular em todo o mundo, e sua trajetória de 7 décadas é um testemunho de sua durabilidade e apelo estético duradouro. E aí, gostou de conhecer mais sobre a história do Fusca? Com certeza esse carro deixou muitas saudades em muitas pessoas ao redor do mundo. Mas agora eu quero saber de você. O que achou mais interessante sobre o Fusca? Talvez alguma curiosidade que eu contei ou algum momento importante na história do carro? Deixa aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos sobre carros clássicos e outras curiosidades automotivas. Até a próxima!